Gilbert Doctoral, bem-vindo aqui. Feliz Ano Novo para você, apesar de tudo. Antes de entrarmos nos pormenores, qual é a sua opinião geral sobre os acontecimentos na Venezuela durante o fim de semana? Eu acredito que eles mudaram a ordem global. Penso que estamos a viver uma nova era, um período muito triste e perigoso que estamos a atravessar. O que eu vejo, o problema mais importante que eu vejo é que Donald Trump fez um pacto com o diabo. Eu imagino que por uma questão de cálculos políticos, decidiu aceitar as ofertas dos ministérios mais poderosos para elevar a sua popularidade, dando umas pequenas provocadas aqui e ali, tomando o controle, como ele fez na Venezuela, assumindo o controle da Groenlândia, como provavelmente fará no próximo mês ou nos 2 seguintes, e encenando outro ataque ao Irã. Todas essas medidas têm uma coisa em comum. Elas são apoiadas por os Ministérios do Poder, ou seja, o Ministério da Guerra, como é conhecido hoje a CIA e o Departamento de Estado. E embora tenhamos acreditado que quando Donald Trump assumiu por algumas de suas nomeações, ele estava demonstrando que, e por algumas das pessoas que ele removeu do cargo depois de assumir, ele estava demonstrando que havia assumido o controle e que estava no comando dos ministérios do poder. Mas, como digo, suas avaliações têm caído, as eleições de meio de mandato estão a chegar e tenho a certeza de que, com base nisso, ele decidiu entregar o seu destino e o destino do país aos ministérios do poder. E foram eles que se saíram tão bem pelos seus próprios padrões no rapto do presidente da Venezuela neste fim de semana passado. A comunidade internacional tem razões para considerar os Estados Unidos da América como um Estado pária que empregará a força bruta para alcançar seus objetivos hegemônicos? Depende de como você vê o termo Estado pária. Eu acho que os europeus, né, seriam muito cautelosos e nervosos em aplicar esses adjetivos aos Estados Unidos. O que a maioria das pessoas não saberia é que os ideólogos por trás do que estamos fazendo agora, e eles são, vocês os chamam de neoconservadores, né? O rótulo não é tão importante. Os indivíduos, por exemplo, neste caso, Robert Kagan, marido da famigerada Victoria Nuland, que em 2008 foi conselheiro de John McCain na sua candidatura presidencial. Robert Kagan havia empregado com orgulho a noção de que os Estados Unidos são um Estado pária, não se submetendo aos limites do comportamento civilizado que outros Estados, que são mais fracos e menos decisivos que a América, e que não se impõem tanto, como Madeleine Albright teria dito, como os Estados Unidos se impõem. Então, na história política recente da América, a noção de ser um Estado pária não tem sido pejorativa, mas sim um distintivo de orgulho. Suponho que o Israel e os Estados Unidos estejam na mesma categoria. Quer dizer, quem confiaria em negociadores americanos para negociar com lealdade e para cumprir seus compromissos internacionais? Você entende que a Carta das Nações Unidas é um tratado que, por acaso, foi redigida por autoridades americanas bem no final da Segunda Guerra Mundial? Um tratado sobre o sistema constitucional americano, ela está na mesma categoria que a própria Constituição, é a lei suprema da nação. O presidente não parece se importar com tratados que o restringam ou com a Constituição, que diz que ele tem que ir ao Congresso antes que vai invadir outro país. Bem, há precedentes para o que ele fez, lamento dizer. Se você voltar a 1989 e a invasão do Panamá e a captura de o presidente Noriega, isso foi um precedente para o que acabou de acontecer. E não chegou a atrair assim tanta consternação a nível mundial como o que acabou de acontecer neste último fim de semana com o Maduro. Os Estados Unidos têm agido ilegalmente, pausa nas últimas décadas, e sempre se safaram. Vemos, inclusive, agora este ataque mais ultrajante à Venezuela, pausa neste último fim de semana.
o que os europeus fizeram nos últimos dias, pausa em termos de reação. 26 dos 107 Estados-membros da União Europeia assinaram uma declaração de posição, o que é absolutamente covarde. É o dar-lhes uma espécie de leve puxão de orelha. Os americanos não se têm comportado tão bem e é só isso. Apenas um único país dentre eles não assinou este documento, e esse país foi a Hungria, e um outro país, dentre eles a Espanha, de forma separada, fez uma declaração oficial sobre a questão da Venezuela e condenou o comportamento americano. Mas os europeus, de resto, são uma coletividade de covardia. E, lamentavelmente, que eles não estão sozinhos. Estou a aguardar que a Rússia e a China reajam de forma apropriada ao que acabou de acontecer, porque, como digo, isso muda todas as regras do comportamento internacional. Como será que a invasão da Venezuela alteraria a relação entre a Rússia e os Estados Unidos? Como, se é que terá algum impacto, isso afetará as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos, que têm ocorrido em canais informais não governamentais? Gostaria de ser muito cauteloso aqui e separar o que eu gostaria de ver acontecer do que estou vendo acontecer. Bem, o que vejo acontecer até agora não é nada. Não vi nenhuma medida, além de algumas observações de jornal condenando o que aconteceu, ou o Medvedev fazendo suas declarações, mas que os Estados Unidos deram à Rússia motivos para fazer o mesmo e para capturar pessoas como Merz e levá-lo a julgamento. Estas não são declarações sérias e não representam o governo russo, mas não quero apenas destacar o que o presidente Putin está ou não a fazer. Os chineses estão fazendo ainda menos. E isso está completamente além da minha compreensão, a não ser que estejam se preparando para algum tipo de ação, porque eles são também vítimas do que o presidente, o Trump, fez no último fim de semana. Se você limitar as ações dele apenas ao hemisfério ocidental, de acordo com a sua nova versão da doutrina Monroe, os chineses estão sendo expulsos do hemisfério ocidental, e eu tinha compreendido mal a dimensão e a dependência dos chineses em relação ao petróleo venezuelano. Aparentemente, apenas 5% das suas importações de petróleo vinham da Venezuela. Contudo, o princípio maior é, tanto aqui na Venezuela, ao capturar petroleiros que transportavam petróleo pago pela China, com destino à China, pela pressão dos Estados Unidos sobre o Panamá, uma pressão muito extrema para garantir que a propriedade chinesa de bens relacionados ao Canal do Panamá fosse removida, que fossem substituídos, que houvesse... é um esforço bem claro dos Estados Unidos para afastar aqueles que são considerados seus adversários de quaisquer investimentos e de quaisquer engajamentos políticos com a América Latina. Então, isso permanece estritamente como uma reserva de caça americana. Se fosse apenas isso, seria ruim, mas não tão ruim quanto de fato é, porque, como eu digo, o Sr. Trump pode ter feito o seu pacto com o diabo com o objetivo de impulsionar sua ideia de primazia americana, de hegemonia no hemisfério ocidental. Mas as pessoas que o estão a executar, nomeadamente esses ministérios do poder, não abandonaram as suas pretensões, as suas ambições de hegemonia global, como vemos pelas outras coisas que estão a acontecer em outras partes do mundo. O ataque ao Irã, que pode estar a caminho, não tem absolutamente nada a ver com o hemisfério ocidental. A venda de 12 bilhões de dólares em armamentos, incluindo mísseis, capazes de atingir Pequim. Vender isso a Taipei não é uma questão do hemisfério ocidental. E eu levanto este ponto porque o que a mídia tradicional tem dito sobre o que aconteceu no último fim de semana, eles não ousam dizer que o Sr. Trump violou todo o direito internacional, que cruzou todas as linhas vermelhas da sua ordem baseada em regras, ou da ordem internacional americana baseada em regras pelo que ele fez. Então, eles adotam uma abordagem diferente.
Todos eles cantam a mesma melodia, seja o New York, seja o Financial Times, a CNN ou a Euronews. Todos tinham algo em comum para dizer sobre o que aconteceu no último fim de semana. Que isso é uma coisa muito ruim, porque é um sinal para a China e para a Rússia de que eles podem estabelecer suas esferas de influência em suas respectivas regiões. Não é verdade? Como eu acabei de salientar, a venda dessas armas para Taipei é totalmente contra todos os interesses da China. A posição americana em relação às negociações para o término da guerra na Ucrânia é agora tida como bastante favorável ao documento que foi elaborado ontem em Paris pela chamada Coalizão dos Dispostos. Bem, isso vai diretamente contra os interesses mais fundamentais e existenciais da Rússia, portanto, é de hegemonia global que estamos a falar. Bem, o documento de ontem foi absurdo, porque oferece, pelo que entendi, tropas europeias para como garantias de segurança numa Ucrânia pós-guerra. Os russos jamais, em hipótese alguma, aceitariam tal coisa. E, no entanto, os dois agentes imobiliários americanos que estão lá, supostamente em nome do governo dos Estados Unidos, mas sem carregar qualquer portfólio legal, além de poderem sussurrar nos ouvidos do presidente. De acordo. Quer dizer, é uma ingenuidade tão grande se eles realmente acreditam que este tipo de proposta vai trazer a paz. Que tipo de negociação o governo americano se envolve? Ele diz a Putin o que eles acham que ele quer ouvir. Ele diz, a Zelensky o que ele acha que ele quer ouvir. E é exatamente o oposto. Bem, o que aconteceu ontem em Paris e que papel os americanos, os participantes, desempenharam, é um motivo de grande controvérsia. Bem, ouvindo Macron, ouvindo Zelensky e ouvindo a Euronews e o Financial Times esta manhã, você chegaria à conclusão que acabou de afirmar que os americanos, Rykov... Estou de acordo com isso. Bem, ouvindo a Gazeta.ru, o jornal mais importante da Rússia, e o porta-voz do Kremlin, você diria que nada disso aconteceu. E então, ouvindo o Político hoje, você encontraria a mesma versão que Moscou apresentou de que nada havia acontecido, que Rykov não assinou a declaração, que ele era simplesmente uma testemunha do que estava acontecendo, e ele permitiu que os europeus pensassem que a América apoiava, mas ele não colocou sua assinatura lá. Então, eles estão jogando um jogo muito astuto e dissimulado, assim como os europeus estão agindo com a América ao não denunciarem Trump por esta que é a maior e mais grave violação do direito internacional. Mas voltando à questão do que os europeus, do que a mídia está dizendo sobre o evento, é que eles estão desviando a atenção da criminalidade do que Trump fez. Eles estão simplesmente dizendo que isso está dando um sinal para a Rússia e a China fazerem coisas ruins. Os russos continuarão a querer falar com os americanos à luz deste comportamento? Eu não vou falar pelos russos porque, francamente, nós não sabemos. Eu disse que não quero confundir o que eu gostaria que acontecesse com o que acontece. O que eu gostaria que acontecesse é que os russos fizessem algo para romper todas as negociações. Mas não ouço nada disso. O Sr. Putin está guardando suas cartas muito perto de si. Só podemos esperar que ele seja decisivo e deixe claro que as relações com os Estados Unidos, ou a melhoria das relações, é francamente impossível, porque estes Estados Unidos são um Estado pária. Ontem, os mísseis russos acabaram por destruir 3 instalações na Ucrânia que são de propriedade de uma empresa em St. Louis, Missouri, obviamente tentando enviar e enviando uma mensagem para Washington. Isso vem na sequência de evidências irrefutáveis do envolvimento da CIA no ataque à residência do presidente Putin. Como está sendo visto na Europa?
Eu penso que a Europa está muito, muito nervosa e com toda a razão. As defesas da Europa, neste preciso momento, estão extremamente fracas. Se por acaso se encontrarem numa guerra com a Rússia, neste exato momento, eles perderão muito, muito rapidamente. Então, eles estão fazendo absolutamente tudo o que é possível, tudo o que é inimaginável para se manter nas boas graças do Sr. Trump e para evitar que ele os desaponte e deixando-os entregues a si mesmos para enfrentar um urso russo muito enfurecido. Bem, a única coisa boa que pode surgir das coisas terríveis que o Sr. Trump está fazendo é que, na maneira arrogante da postura da atual administração, quando os ministérios do poder estão no comando e o Sr. Trump é apenas um porta-voz para eles, eles podem ter um avanço muito rápido na ilha da Groenlândia. Isso coloca a primeira-ministra da Groenlândia numa posição impossível. Ela já veio a público e disse abertamente que um ataque à Groenlândia, pertencente à Dinamarca, seria o fim da NATO. Bem, talvez seria. Se for o caso, de uma forma inimaginável, Trump teria alcançado uma missão importante de natureza positiva em meio a toda a destruição que vemos ao nosso redor. Donald Trump deveria ser empichado por causa de sua ilegalidade? Bem, infelizmente, a ilegalidade dele é de uma natureza tal que não interessa aos congressistas. Eles só se interessam por pecadilhos sexuais, como o que o Clinton fez. Esse é o tipo de coisa que eles consideram conveniente. Ou o caso da Rússia, que Hillary Clinton e os seus colegas usaram contra Trump. Isso é uma espécie de bobagem. Eles podem aceitar isso como um crime muito grave, passível de impeachment. Mas quando se considera algo tão importante como o que Trump fez neste último fim de semana, acho que todos eles ficaram completamente sem palavras. Eles não sabem o que dizer nem o que fazer, não fazem ideia de como seus eleitores vão reagir a isso. Mesmo dentro do MAGA, não sabemos como eles vão aceitar e digerir isso. Então, acho que é muito cedo para ter uma leitura do Congresso, porque o Congresso tem que ter uma leitura dos seus eleitores. Estamos em plena temporada eleitoral. Mas se você pudesse escolher, se você fosse um membro do Congresso, você defenderia o impeachment? Absolutamente. O que ele fez foi um ato de guerra que não havia sido previamente aprovado, de forma alguma, pelo Congresso. Bem, quem sabe onde tudo isso vai dar. Eu acho que a maioria dos americanos ainda está atônita, em choque com isso. Bem, meus colegas e eu, em particular o Max Blumenthal, analisamos a tal acusação. As acusações são exageradas, em alguns casos chegam a ser absurdas, em outros nem sequer criminosas, como, por exemplo, despachar cocaína para ser transportada de Caracas para Paris. Mesmo que ele tenha feito isso, tal ato não viola em legislação americana. A posse de uma metralhadora em Caracas, que se ele a tivesse possuído em Washington seria ilegal. Estas são acusações absurdas destinadas a reforçar a acusação e elaboradas no último minuto. Então, veremos onde isso vai dar. O juiz é um judeu ortodoxo de 92 anos, que foi bem corajoso quando se trata de dizer ao governo que a Declaração de Direitos se aplica a todos em seu tribunal. Então, veremos. Professor R., doutor. É um prazer, meu querido amigo, não importa o que falemos. Um feliz ano novo atrasado. Digo isso sinceramente, mesmo que os acontecimentos à nossa volta não sejam felizes, e esperamos te ver na próxima semana.